Boa noite, tudo bem? Com grande satisfação que estamos aqui para retomar os estudos no ano de 2016, 2 de fevereiro de 2016. O pessoal aqui no chat já bastante feliz, bastante empolgado, principalmente a Carolina, bastante gente nova aqui, o Alessandro. Então é isso aí, né? Para vocês que estão acompanhando aí no YouTube não fez diferença, porque vocês estão acompanhando de forma anacrônica, mas para vocês que estavam esperando, estamos aí. Vamos dar continuidade nesse modelo e, como de costume, vamos dar as boas-vindas também ao pessoal que está acompanhando ao vivo. Vocês também da Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação tê-los aqui para retomarmos os estudos esse ano, de 2016. Então, deixo aqui o meu boa noite para a Lari de Araçatuba, São Paulo, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Helenice de Barra do Garças, no Mato Grosso, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, a Luciana de Curitiba, Paraná, a Janete, que não colocou de onde é, mas está aqui pela primeira vez na sala, a Cristina do Espírito Santo, de São Mateus, a Rai Lima, da Nicarágua, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Tereza de Petrópolis, também no Rio de Janeiro, a Tatiana representando Brasília, DF, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, Janete de Tijuca, Santa Catarina, Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, Jorge Caldeira também dando boa noite, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, Áurea de Paraipaba, no Ceará, Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Isabela de Franca, interior de São Paulo, também pela primeira vez, e a Gleide de Salvador, Bahia, também pela primeira vez, nos acompanhando aqui ao vivo. Ok? Janete é de Vitória, no Espírito Santo. E o Alessandro aqui do Butantã, São Paulo. Ok? Então aí estamos representados até internacionalmente, mas é muito bom, tá? Quero aqui também compartilhar a Débora de São Paulo pela primeira vez também. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão pela primeira vez aqui. Compartilhar que recebi muitas mensagens durante esse intervalo, durante essas férias, muita gente dando feedback positivo dos estudos, muito obrigado. O Arnaldo também começou ele em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, estão fazendo presencialmente usando esse material como apoio, tá? Para vocês que querem usar esse material de apoio, na minha página no Facebook fica disponível o download dos slides, da mesma forma que eu coloco aqui, sem restrição, tá? É só baixar e estudar aí na sua casa espírita, onde for, ok? Fernanda de Porto Alegre, também chegando aqui pela primeira vez. Muito obrigado por todos vocês. A outra Fernanda é de Bauru, interior de São Paulo. E o Arnaldo aqui mandando um abraço em nome do pessoal do estudo. Ok? Primeiro dia assim, né? Tem que dar aquele salve maior assim para todo mundo. José Aparecido também aqui na sala. Todos vocês, muito obrigado. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo, falo de São Paulo. A Zuleika de Santo Amaro também chegou aqui. Onde estamos? Estamos no encontro de número 41, no capítulo 4.3, O Inconsciente Sagrado, parte 1. Tá? Vocês que estão tendo problemas aí, é só apertar F5 ou diminuir a qualidade do vídeo que fica melhor. A Cláudia está dando a ideia de fazer uma redação de como foram suas férias, verdade, né? Sempre tinha essa redação. Vou deixar a Carolina começar, porque ela chegou mais animada aqui. O Sérgio também já chegou dando boa noite extenso. Então vamos lá. Já começando a leitura do texto, tá? Nós vimos o inconsciente no estudo anterior, o subconsciente, para quem não se lembra, tá? O 4.1 foi o inconsciente, o 4.2 subconsciente, mas foi bem curto, nem chegou a ocupar um estudo inteiro. E agora nós estamos no 4.3, o inconsciente sagrado. Então vamos lá.
À medida que o ser se conscientiza da sua realidade, transfere-se de níveis e patamares da percepção psicológica para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Vamos lá. À medida que o ser se conscientiza da sua realidade. O que é importante aqui? O à medida, ou seja, não será de uma hora para outra, tá? Não existe esse tipo de despertar como se fosse uma simples epifania, tá? Você pode ter epifanias, insights, intuições que te auxiliem, né, que nos auxiliem a melhorar pontos específicos de nossas vidas. Ah, eu tenho um problema com drogas e de repente eu tenho uma epifania e falo, não, preciso parar. Eu estou tratando mal a minha esposa, tenho um insight e falo, não, preciso parar. Mas no que se refere a aumentar o nosso grau evolutivo para espíritos superiores, isso não vai acontecer da noite para o dia, nem com apenas uma intervenção nesse sentido. Ok? Então, à medida que o ser se conscientiza da sua realidade, transfere-se de níveis e patamares da percepção psicológica. Se conscientiza da sua realidade, ou seja, eu vou me tornar consciente da minha realidade. Por quê? Então quer dizer que se eu não estou consciente da minha realidade, eu estou consciente de quê? Eu estou consciente das minhas fantasias. Esse é o ponto. Não é que eu estou inconsciente. Tá? Mesmo um indivíduo que esteja em coma ou um indivíduo com um profundo retardo mental, esse retardo está no cérebro. Tá? Espiritualmente falando, nós estamos o tempo todo conscientes de algo, adormecido, etc. Mas existe um funcionamento. Então, se eu não estou consciente da minha realidade, então eu estou consciente da minha fantasia. E a minha realidade está no inconsciente, ou seja, aquilo que eu não entro em contato. Tá? Qual que é a minha fantasia? Às vezes eu acho que eu sou a pessoa mais legal do mundo, mas eu não tenho amigos porque os outros aqui não são pessoas boas. Às vezes eu acho que eu sou o melhor psicólogo do mundo e eu não posso fazer terapia porque ninguém é tão bom quanto eu, ou a melhor professora de inglês, ou o melhor marido, ou a melhor esposa. Nós vamos, às vezes, vivendo essas fantasias. Coitado de mim, nada dá certo, eu merecia coisa melhor. Tá? Então, o primeiro passo é começarmos a nos tornar conscientes de nossa realidade. Isso que você olha ao seu redor é o que está acontecendo com você, mas é a sua realidade? Ou você fica pensando que isso foi azar? Ah, eu nasci no Brasil, num bairro pobre, mas dei azar. Não, você não deu azar. Tá? Tem um porquê. Ah, todos meus namorados me traíram. Tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Nada pode ser azar. Né? Eu não fico mais que 6 meses em um emprego. Tem um porquê. Essa é a sua realidade. Esteja consciente dela, senão, ao invés desses 6 empregos que você já perdeu, você vai perder 12, 18 e vai multiplicando isso como se fosse uma mesa de truco. Tem que estar consciente para que a coisa não vá se repetindo. O Bruno diz que às vezes sente incômodos com esses estudos. Eu concordo, mas eu troco às vezes por quase sempre. A mim incomoda bastante. Aí o Sérgio pergunta, como fazer isso então, né? Vamos colocar aqui. Começar o que estamos fazendo, estudando e se esforçando, porque vai gerar esse incômodo aí que foi trazido pelo Bruno, tá? O Bruno Neves. Como isso funcionaria? Quando a minha realidade ela não me incomoda, porque eu me sinto vítima dela, então eu estou vivendo uma fantasia. Quando eu me aceito responsável pela minha realidade, aí eu passo a não querer. Ah, então a culpa é minha? Então é por minha causa que isso está acontecendo? Tá? Seria o mesmo que dizer assim, eu estou acima do peso unicamente por causa da minha tireoide, ou porque a minha genética, meus avós eram obesos e etc. Mas não é porque eu como muito. Não, eu também como muito. Se eu já tenho uma genética que prevalece isso e eu como muito, racionalmente falando, eu vou engordar. Se eu não acesso isso, eu estou lá com 130 quilos, puxa, que pena que eu tenho uma genética ruim.
né? Isso se dá em tudo na nossa vida. Sou eu que faço uso de droga, sou eu que faço uso de violência, sou eu que faço palavrão, sou eu que sou racista, sou eu que sou homofóbico. Isso está sempre em mim. Nunca é o outro, tá? Porque o que o outro faz diz respeito a ele. Então eu vou me tornando consciente disso e aí eu começo a perceber que eu tenho trabalho a fazer. E aí dá vontade de ficar no sofá, com os pés para cima, mudando o mundo no controle remoto. Ah, deixa que meu pai resolve o carro que eu bati porque eu estava alcoolizado. Eu não vou mexer com isso, não. Ah, deixa que minha esposa pensa se ela vai me perdoar da traição ou não. Eu não vou lá pedir perdão. E aí vai deixando sempre as coisas acontecerem como se fosse vítima, né? Ou plateia. Nunca o protagonista na peça. Como o Tielo coloca aqui, assumir a responsabilidade do que acontece é o começo das soluções. Para que fazer isso, então, segundo Joana? Para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Porque isso que nós buscamos normalmente é superficial. Por mais que você imagine que você está buscando algo profundo, ele é superficial se comparado a onde você pode chegar. Porque, como eu disse, do mesmo jeito que eu não vou de inferior para superior da noite para o dia, eu não vou chegar na minha casca psicológica e no dia seguinte descobrir o motivo de todos os meus traumas, o que guia os meus complexos. É aos poucos. Tá? Então, qual que é o meu objetivo? Ah, eu estou buscando ter mais dinheiro. Eu estou buscando ter uma outra namorada. Eu estou buscando que as pessoas gostem de mim. Quando eu vou aumentando o meu grau de consciência da realidade, qual que é a minha realidade hoje? Tem criança aqui no bairro, no bairro que eu estou, tá? Aqui no extremo zona oeste da Grande São Paulo. Tem crianças nesse exato momento que provavelmente estão sendo estupradas. Tem pessoas que provavelmente estão no porta-mala de algum carro, que vão ser despejadas em algum rio. Em algum local do mundo, ou do Brasil, ou aqui de São Paulo, isso está acontecendo. Então, essa é a realidade. Eu já não posso mais ser uma criança que vai ser estuprada nessa vida, mas eu ainda posso ser o cara no porta-mala de alguém. Então, quando eu não me conecto com o que está acontecendo de verdade, eu fico preocupado só em trocar de carro, mas eu esqueço a criança morrendo de fome. Eu esqueço a dor da mulher que apanha e não pode falar nada. Eu esqueço a dona de casa que tem que abaixar a cabeça para traficante e falar para a polícia que está tudo bem, quando na verdade não está. Senão o filho dela acorda morto. Quando eu entro nessas realidades, eu começo a perceber o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou querendo construir uma casa de 3 andares se eu só fico em um? Por que eu preciso passar tanto tempo dentro da minha casa e tão pouco tempo no mundo fazendo alguma diferença? E aí é nesse sentido que nós vamos começando então a nos aprofundar em outras buscas, e aí começamos a sentir o apelo das possíveis realizações. Quando eu começo a buscar coisas novas, eu entro em contato com aquelas que podem ser realizadas, outras não. Não adianta agora eu querer também montar uma mansão do caminho amanhã. Tá? Isso que o Divaldo construiu, ele não construiu sozinho, mas ele construiu por vários anos, e com muita ajuda. Tá? Deve ter pedido para muita gente, deve ter baixado a cabeça, deve ter se humilhado para chegar onde está. Então, mesmo que eu escolha fazer caridade, não vai ser uma coisa da noite para o dia, a não ser que eu seja um bilionário. Mas se eu não começar a pensar nessas coisas, a minha vida vai girar sempre em torno de angariar posses que eu quero. Eu quero um PlayStation 4, eu quero um carro com airbag na lateral, isso eu vou ser feliz. Então fica aí o questionamento, né? Qual é o seu nível de busca e quão profundo você está ou você está conectada no mundo espiritual? O Arnaldo concorda também aqui que nada da noite para o dia, é um eterno construir. Seguindo, fase a fase, identificando-se com seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando-o ao avanço e à autopenetração profunda. Então, retomando aqui, ó, fase a fase. Ponto, vamos parar no fase a fase. Isso que você está vivendo, seja o que for, é uma fase. Ah, Vitor, mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo, é uma fase.
tá? Não vai durar. E essa tristeza que você está sentindo, que parece que dá vontade de cortar os pulsos ou de tirar fora a cabeça de alguém que te passou para trás e que acabou com a sua vida, é uma fase. Isso não é uma fase no sentido de falar, fica calminho, calminho aí que vai passar. É uma fase da evolução espiritual. Você está na fase de ser passada para trás. Essa é a fase em que você se encontra. E todos estiveram nela. Tá? A diferença é quanto tempo você pretende permanecer aí, fazendo a ressignificação. Se as pessoas estão me passando para trás, talvez eu não esteja protegendo direito o meu território. Ah, mas todos os meus namorados me traíram. Quem são esses namorados? Ah, uns caras que eu conheci na balada 3 horas da manhã. Então, começa a repensar. Tá? Começa a repensar. Em todos os aspectos. Ah, eu não sou feliz no meu emprego, meu patrão me trata mal. Que emprego é esse? Ah, eu estava desempregado, arrumei qualquer coisa por um salário miserável e agora o patrão faz o que quer de mim. Não negociou nem na entrevista de emprego e agora quer negociar depois de contratado. São as nossas falhas, às vezes, pelo medo e pelo desespero, que nos levam a tomar decisões. E essas decisões perpetuam a fase em que nos encontramos. Tá? Você, quem quer que seja, né, e eu estou incluindo qualquer pessoa nisso aí, vai ser traído, vai ter vontade de trair. Se essas coisas já não existem em você, é porque elas já existiram. Então isso nos ajuda a ter empatia. Olha a fase que o outro ainda está. Tem gente que ainda está na fase de roubar por causa de um tênis. Matar, dar tiro na cabeça por causa de 20 reais. Olha a fase que esse indivíduo está. E o outro ainda está na fase de tomar um tiro por causa de 20 reais. Tá? Ambos estão ali com as suas provas e expiações, porque como está na palavra, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem ele vier. Então fica essa noção de pensamento. A fase em que eu me encontro não vai passar se eu não fizer algo a respeito. Tá? Muitas mães falam isso, meu filho está fumando cigarro, mas é fase. E nisso já tem pessoas com 70 anos de idade que ainda fumam, quando chegam a 70, né? Então como é que essa fase não acabou? Não existe essa coisa de fase temporal, que dura um tempo. A fase pode ser eterna se eu não fizer nada a respeito para me movimentar dela. Mas como é que eu vou me movimentar no escuro? No escuro eu esbarro nas coisas. Então, para que eu consiga me movimentar nessa fase em que eu estou, eu tenho que colocar o meu psiquismo e o meu racionalismo nela para me tornar consciente de como ela age, qual é o seu padrão de funcionamento e qual é o papel que eu executo nesse padrão. Porque alterando o papel que eu executo, eu altero todo o padrão e, naturalmente, eu transformando uma nova causa, eu passo a receber um novo efeito. Identificando-se com seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta. E cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando ao avanço e à autopenetração profunda. O que ela está dizendo aqui? Quando nós vamos identificando com os conteúdos psíquicos, veja, não os. Ela não está falando identificando seus conteúdos psíquicos, mas se identificando com seus conteúdos psíquicos. Em outras palavras, talvez eu seja racista mesmo. Mas eu não sou racista, mas aí no carnaval você se veste de nega maluca, você é racista. Mas eu sou uma pessoa que luta pelo direito de classe, no carnaval você se veste de empregada doméstica e de frentista, você não luta pelo direito de classe, você é opressor. Você começa a se conectar então com as suas ações. Tudo isso que eu rejeito no outro existe em mim. Tudo isso que eu invejo no outro me falta. São aquelas projeções que nós já estudamos. Quando eu identifico com o que acontece em mim, eu não me torno vítima disso. Eu não sei por que eu grito com a minha esposa. Quando eu vejo, eu já gritei. Você grita assim com o seu patrão? Não, com o meu patrão eu não grito. Então você é machista. Identifique esse machismo em você. Não é uma coisa da qual você tem que se vergonhar. É uma característica sua. Se você nunca se identificar como machista, você nunca vai trabalhar o seu machismo e vai continuar gritando com todas as mulheres que te cercam, até que um dia uma seja a sua patroa. Na empresa mesmo, não essa coisa de patroa de caipira, né? Lá em casa tem a minha patroa. E aí, como é que você vai fazer? Quando for uma policial te abordando na rua. Tá? Então, trabalhar que muitas vezes o nosso discurso fala o que nós pensamos ser, mas que na verdade nós não somos.
tá? Então, se você desvia da rua quando vê uma pessoa de cor diferente da sua, você é racista. Tá? Se você não liga para o que acontece com o filho de um índio quando cortam o pescoço dele no meio da rua, mas fica indignado quando o filho de um rico é assassinado, então você tem diferença de classes no seu psiquismo. Tá? E se não houver uma conexão com o todo, onde não há diferença nesse sentido, apenas estágios onde cada um se encontra, não conseguiremos crescer. Tá? Porque vamos ficar sempre querendo o melhor lugar. Tá? Só para deixar isso mais claro, tem aprendizado na pobreza, tá? Tem aprendizado nas doenças, mas ninguém quer estar lá. Se tivesse que fazer uma votação lá no plano espiritual, quem quer nascer rico morando no Rio de Janeiro? Aí um monte de gente levanta a mão. Quem quer nascer rico morando em Berlim? Um monte de gente levanta a mão. Quem quer nascer com deficiência morando em Washington? Aí já não sei. E quem quer nascer pobre morando na Rocinha? Aí ninguém levanta. Tá? Por quê? Porque nós enxergamos naquilo uma inferioridade, quando na verdade aquilo é apenas uma fase. E eu faço isso comigo mesmo. Eu enxergo em mim superioridades, quando na verdade isso é uma fase. Hoje eu tenho um carro bom para dirigir. Esse carro não é meu, é alugado pelo universo. Nós vamos te dar um carro bom para ver o que você faz com isso. E depois que você não fizer nada com esse carro bom, nós vamos te colocar a pé. E aí, se você não fizer nada com as suas pernas, nós vamos tirar uma delas. Não no sentido de punir, mas suas lições foram acabando. O que eu posso fazer disso agora? Olhar para o pobre como alguém que, você é pobre, o que você está fazendo aí? Ou alguém que está passando por uma fase que ninguém quer. Já que ninguém quer passar pela pobreza e pela doença, então o que eu posso fazer, não sendo pobre e não estando doente, é aliviar o sofrimento dessas pessoas. Passar por elas não adianta, mas às vezes um sorriso, às vezes não desviar da calçada quando vê uma pessoa de outra cor. Isso serve de negro para branco, de branco para negro, de asiático para pessoas do Oriente Médio, árabes. Tá? Fazer isso já começa a mudar o conceito das coisas. É pouco, mas é um caminho. A Maria Emília disse que escolheu ser deficiente no interior de Minas. E com certeza tem experiências que outras pessoas não teriam, mas é nossa dificuldade, né? Nós somos criados para querer ser o rei do camarote. Eu quero ser VIP, eu quero passar, eu não quero pegar trânsito, eu não quero pegar fila, eu quero chegar no restaurante e já comer, eu quero que o garçom acerte o pedido, e tudo isso nós somos criados. Então, quando a vida vem e nos coloca num local de espera, não, você merece esse emprego, mas o sobrinho do dono da empresa, que não sabe nem escrever direito, vai ocupar sua vaga e você vai ficar passando fome. E aí? Nessa hora dá vontade de sacar o revólver e atirar para o alto. Porque dá raiva. Eu não quero estar nessas fases. Só que se eu não me colocar conscientemente nelas, eu nunca sairei delas definitivamente, porque não houve elaboração. Ok? Então, quando acontece isso, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando-o ao avanço e à autopenetração profunda. Isso é o que acontece com vocês que estão aqui no 41º estudo do autodescobrimento. Lá no começo foi difícil, eu sei. Tá? Bom, o livro de Joana de Ângeles, quem é esse cara? Vamos ver o que esse cara vai falar. A câmera era ruim, o áudio era ruim, tudo era ruim. Mas a mensagem funcionou. E aí aquilo foi gerando desconforto. Tá? Alguns ficaram pelo caminho, outros deram um tempo e depois retomaram. Alguns de vocês estão desde sempre. Eu sei que eu estou aqui, porque se eu não estiver aqui, o estudo não acontece. Então eu sou o aluno que não pode faltar. Só que a partir daquele momento que vocês venceram aquela primeira barreira, nos primeiros capítulos foi difícil, porque trouxe um monte de conceito que vocês nunca tinham entrado em contato, e vocês venceram aquilo, criou não uma dependência, mas uma necessidade. Eu quero mais. Como se fosse uma droga, no sentido positivo, que te dá um prazer. Eu enfrentei uma dor, descobri que isso existe em mim e depois melhorou meu relacionamento. Melhorou, como aquele nosso amigo tinha dito, eu parei de brigar com o meu cachorro. Meu cachorro está mais feliz graças aos estudos. Minha esposa está mais feliz graças aos estudos. Tá? Aí ela quer mais. E é isso que Joana está falando aqui. Depois que você passa pelo primeiro desconforto relacionado ao crescimento, a entrar em contato com as suas questões racistas, homofóbicas, preconceituosas, você usufrui do prazer de vencer essa dor.
de elaborar esse conceito. E aí você quer cada vez mais. E quanto mais você faz, mais você quer. E aí tem esse pessoal aqui totalmente fiel ao estudo, que se eu parar, eles vêm me buscar em casa para continuar. Não dá mais para parar. Por quê? Porque eles descobriram que faz bem se autoconhecer e faz melhor ainda mudar aquilo que conheceram em si mesmos. Motivando-nos ao avanço e à autopenetração profunda. Ok? Deixa eu só dar uma lida aqui. Deixa eu partilhar isso. A Gleide, primeira vez no estudo, né? Ao vivo. Fui detectada com câncer de mama e as pessoas estão surpresas comigo pela minha tranquilidade. Na verdade, nem eu sei. Só sei que estou encarando como uma doença qualquer. Isso é crescimento? Se você for pensar em você, na sua relação com as doenças. Tem gente que, por menos que um câncer, já comete suicídio, né? Já desiste da vida, já culpa tudo e a todos, né? Mas quando você realmente está sendo apontada como algo diferente, isso indica que você não está dentro de um padrão. Tá? Quando as pessoas falam, você está tranquilo e todo mundo estaria desesperado, já é sinal de que você não está em um padrão, que pode ser positivo ou negativo. Tá? Nesse caso, eu considero positivo. Só mais uma aqui, para que vocês vejam também. O Vitor fica aí falando, a gente não vê o que está acontecendo no chat. Não é só elogio, não. Ó. Cláudia Rentroia. Vamos mesmo buscar você em casa, mas teve dias que deu vontade de mandar você para casa. Olha, eu imagino e agradeço pelo feedback. Continuando. Cresce com certa lógica que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Fosse assim, e condenaríamos o sábio à marginalidade, por não participar solidário dos problemas que afligem os demais indivíduos em si mesmos e na sociedade em geral. Cresce, tá? Para quem tá só no áudio aí, cresce no sentido de crer mesmo, tá? Cresce com certa lógica que a aquisição de consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Então, o que ela está dizendo? Que muitas pessoas acreditam que quando se tornarem conscientes plenamente das coisas, vão ficar tranquilas. Nada mais vai afetá-las. Tá? E outras palavras, bom, eu sou um espírito superior, eu alcancei um grau de elevação, eu entendo o pensamento de Deus da melhor forma que um espírito pode compreender. Então, quando eu vejo aquela criança sendo arrastada por um carro ou aquele idoso apanhando de bandidos, eu não sofro, porque afinal de contas eles estão pagando a expiação. É isso que a maioria das pessoas pensam, que quando nós alcançarmos essa tranquilidade, essa sublimação, nós não vamos mais nos afetar tanto com as questões do mundo. E aí Joana complementa: fosse assim, e condenaríamos o sábio à marginalidade, por não participar solidário dos problemas que afligem os demais indivíduos em si mesmos e na sociedade em geral. Ou seja, então quer dizer que quando o espírito ficasse superior, ele não seria mais necessário, porque ele não iria mais querer participar. E aí, quando nós pensamos naqueles que têm um grau de superioridade conhecida por nós, eles fazem o contrário. Chico Xavier participou, Jesus participou, Martinho Lutero brigou, pessoas que brigaram. Tá? Hoje nós temos aí os luteranos, hoje nós temos os protestantes, mas foram pessoas que brigaram contra a Igreja Católica. E se não fosse por aquela briga, não teria tirado um monte de pessoas de uma rédea guiada pelo latim e por dogmas extremamente pesados. Depois criaram outras coisas. Tem gente abusando desse conhecimento para ganhar dinheiro, para roubar as pessoas, para atacá-las na fé. E aí isso gera pessoas que falam, não, vamos criar outra coisa. Entendem? É nesse sentido.
que as coisas vão crescendo, vão se desfazendo, e as pessoas que têm uma superioridade espiritual, elas querem estar envolvidas nisso. Tá? Por que isso é importante ter em mente? Porque algumas pessoas se utilizam dessa prerrogativa como um escudo. Eu não preciso fazer nada. O Vitor está falando essas coisas, eu quero mandar ele para casa também, igual a Cláudia, porque agora eu sou obrigado a me preocupar com o menino de 6 anos de idade que está sendo estuprado. E isso com certeza era um espírito estuprador na vida passada, merece estar pagando por isso. Isso não é o discurso de um espírito superior. Isso não é o discurso de um espírito sábio. É isso que Joana está falando aqui. Tá? Continuando. Aqui eu coloquei uma nota do Livro dos Espíritos, nota do expositor, capítulo 1, dos Espíritos, Allan Kardec. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Bom, os espíritos da segunda ordem, ali na pergunta anterior está explicado. Tem 3 ordens de espíritos ali, né? Os espíritos superiores, os espíritos da segunda ordem e os espíritos da terceira ordem. Os superiores seriam da primeira ordem. Ou da segunda ordem são aqueles que têm muito mais propensão a fazer o bem e apenas algumas outras questões a trabalharem em si mesmos. E os espíritos da terceira ordem são aqueles que têm mais propensões ao mal do que ao bem. Quando eu falo ao mal, não é o de matar, roubar, estuprar, é onde nós estamos. Tá? Esse momento em que nós estamos assim, que tem que lutar porque come mal, que não faz atividade física, que é preguiçosa, que procrastina, que fofoca, isso aí é muito mais mal do que bem, né? Se nós formos pensar o número de vezes que nós pensamos positivamente para outras pessoas e o número de vezes em que nós ofendemos pessoas na rua mentalmente, o cara estacionou na vaga que era minha, mas vai demorar a vida inteira para atravessar a rua, mas isso é lugar de fazer isso. Isso é terceira ordem, assim, né? Nós ainda temos que crescer muito. Então, aqui no caso, a pergunta se refere aos espíritos de segunda ordem, que já tem muito mais propensão de fazer o bem do que o mal. Se eles têm o poder de praticar o bem que eles querem. A resposta: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Olha aqui que beleza. Por que eu peguei esse trecho? Porque vejam, assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria. Eles estão distinguindo uma coisa da outra. Eu posso ser uma pessoa totalmente consciente e não ter sabedoria. Tá? Isso confirma o que Joana falou no slide anterior. Tá? Ter ciência não implica ter sabedoria. Tá? Você pode ser o ganhador do prêmio Nobel, mas você não necessariamente é um sábio. O Dioclésio levanta um ponto, né, dos vigilantes. Pessoas que são linchadas. O cara foi pego roubando e aí ele é linchado porque tem que fazer justiça com as próprias mãos. Isso, na verdade, é instigado em nós pelo sentimento de impotência, né? Que vem desde que eu sou criança, todo governo parece que tem corrupção, né? Então fica aquela coisa de impotência. Mas esse cara foi corrupto, né? Aí você vê, por exemplo, o Fernando Collor, que sofreu um impeachment e de repente é senador por um estado, você pensa, como? Como? Agora, vá você, cidadão comum, que ganha aí entre 1.000 e 7.000 reais, qualquer que seja o seu salário, vai você cometer um crime para ver como você fica taxado pro resto da vida. O cara roubou um país, sofreu um impeachment e foi eleito senador. Se você roubar o pneu do carro do vizinho, você nunca mais consegue fazer nada no seu bairro. Se você roubar um grampeador da sua empresa, nenhuma empresa te contrata mais dali para frente. Então esse sentimento, essa diferença entre 2 pesos, 2 medidas, gera um ódio. Então quando aparece esse cara roubando um pacote de bolacha e saindo correndo, todo esse ódio é canalizado pelo coletivo e aí lincham ele. Então, nem preocupado se ele está com fome, isso, aquilo, não justifica. O crime não justifica, né? Mas
esse cara está precisando roubar um pacote de bolacha, ele não está roubando um banco, ele não está roubando um rubi de 5 quilos. Ele está roubando um pacote de bolachas, porque o dinheiro que seria para ele comprar o pacote de bolacha foi roubado pelo governo, em qualquer área que seja. Tá? Numa ONG, ou foi roubado pelo pastor da igreja, ou pelo dirigente da casa espírita, mas a corrupção tirou dele aquela oportunidade. Então ele se manifesta e dá aquela sensação de alívio. Batemos no cara, vamos ficar impunes e estamos limpando a rua dos bandidos. Né? Quando, na verdade, bandido é quem rouba milhões. São esses os que criam os ditos bandidos menores, que roubam um pacote de bolacha, R$30 e etc. Então vejam, nós podemos ter ciência e sabedoria, mas todos, e eles estão falando dos espíritos de segunda ordem, hein? Todos têm que sofrer provas. Todos. Tá? Então, quando nós estamos falando assim, eu falo às vezes isso para cliente meu. A pessoa chega, eu lembro de um rapaz que chegou para fazer terapia comigo, cheio de conceitos. Cheio de conceitos. Tá? Era um adulto jovem, mas ele já citava um monte de filósofos, dificílimos assim, mas ele não conseguia se relacionar com pessoas. Tá? Ele entendia filosofia grega, ele entendia mitologia romana, ele entendia. Mas ele não se relacionava com pessoas. Quando ele me pediu orientação, uma das orientações que eu dei para ele foi o seguinte: pare de ler. Não desenvolva mais o seu intelecto, porque você está precisando de desenvolvimento social e moral. Pare de ler, senão você vai acabar enlouquecendo. Porque vai ser tanto conhecimento e ninguém para dividir que você acaba ficando sozinho. E a solidão é um caminho para a loucura. Então imagina você aos 23 anos de idade, andando com pessoas de 23 anos no mundo atual, tá? Que estão falando de Wesley Safadão, que estão falando de Anitta, que estão falando de Big Brother. Aí você sai num barzinho com eles para conversar, você tá lá citando Schopenhauer, você tá lá citando Russell. Ninguém quer falar com você. E aí você começa a ser esquisito. E no ser esquisito, você começa a se isolar. Então, é nesse sentido. Tá? Se você, por exemplo, é uma pessoa que já leu 725 obras espíritas ou não, pare de ler um pouco. Tenta tirar um ano para parar de ler e pôr em prática as coisas que você leu. Senão você desenvolve só a ciência, mas não desenvolve sabedoria. E aí o mundo fica parecendo fácil do seu camarote, da sacada do seu apartamento. Mas eu li lá no livro dos espíritos, na pergunta cento e tanto, ou eu li no livro dos médiuns, não, o mundo fica racionalizado para você e você não precisa se envolver com o mundo, fazendo só a sua parte de forma egoísta, e depois que desencarna descobre que na verdade era para ter feito mais. E aí vai apontar, como se eu chegasse para o Papa apontando a Bíblia. Não vai fazer diferença. É uma sugestão. Desenvolver ambos aspectos, porque segundo o livro dos Espíritos, na pergunta 98, é diferente do outro. Seguindo, em Joana. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. Certo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Muito bom. Olha, tem tanta coisa aqui que tinha que fazer uma transcrição desse chat aqui. Então, o que é a sabedoria? E aqui nós vamos ajudar melhor isso. Aqui nota do expositor. Segundo a fórmula da sabedoria, vocês que estão ouvindo só o áudio, tem uma fórmula matemática aqui assim: sabedoria é igual conhecimento mais amor. Segundo Joana. O que é o conhecimento? O conhecimento é a razão e o amor é a emoção. Então, a sabedoria consiste na soma da razão com a emoção. E quais são os pontos para a autodiagnose? Ou seja, fazer um diagnóstico de si mesmo. A tranquilidade é diferente da insensibilidade e o afeto é diferente da paixão. Tá? Portanto, se você é uma pessoa muito apaixonada pelas coisas, você é uma pessoa com pouca sabedoria. Se você é uma pessoa insensível, você é uma pessoa com pouca sabedoria.
Qual seria o oposto disso? Uma pessoa tranquila, tá? Uma pessoa tranquila não é uma pessoa omissa, não é uma pessoa passiva, tá? Mas é aquele indivíduo que, por exemplo, eu vou jogar uma analogia aqui, mas imagine isso para uma escala espiritual. Ele vê o filho dele brincando em cima do muro, aí o filho cai do muro e quebra o braço. Ou insensível. Se estivesse brincando no muro, não tinha quebrado o braço. Bem feito. Ou tranquilo. Bom, calma, filho, eu vou pôr uma tala, nós vamos pro hospital. A criança tá gritando, chorando, desesperando, eu vou morrer, socorro, papai. Vamos pôr a tala, amor, vai lá, vai tirando o carro, que eu vou levar ele pro hospital. Chega no hospital, conversa com a enfermeira, conversa com o médico, resolveu o problema de forma tranquila, enquanto o outro ficou totalmente passivo e deixou a criança chorando. Onde entra o passional nisso, o apaixonado? É aquela mãe desesperada. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Deixa a mamãe ver, já pega o braço, machuca mais a criança, entra em desespero, não consegue tirar o carro da garagem. Essa é a diferença. É a diferença da sabedoria. Tá? A sabedoria me diz que uma criança eventualmente vai quebrar o braço e que alguém terá que levá-la ao hospital. Então, o braço dela já está quebrado, o meu desespero não vai calcificá-lo, só vai piorar a situação. Esse é o sábio. Ele entende que existem pormenores e caos em alguns pontos do universo, mas ele não se deixa ser tragado por isso, nem por questões passionais e nem por questões de antipatia. Tá? Então, isso aqui nos ajuda a compreender. Se eu não tiver um bom desenvolvimento da razão e o desenvolvimento da emoção, eu não sou sábio. Eu posso ser um intelectual ou eu posso ser um guru emocional. Mas eu preciso dos dois. Então, por outro lado, agora vem a verdade. Eu disse de você que leu 750 livros aí, agora eu falo para você que nunca leu nenhum. Comece a ler. Uma página por dia. Uma página por dia, você lerá um livro de 365 dias por ano. Um livro de 365 dias, eu vou mostrar aqui. Porque a imagem fica gravada mesmo. Tá? Ó. Esse é o livro que nós estamos estudando, tá? Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro, essa edição que eu tenho, ó, 155 páginas, tá? Você lê 2 livros desse por ano, se você ler uma página por dia. Em 10 anos, você leu 20 livros, tá? Já é uma diferença muito grande para o seu intelecto. Você precisa do seu intelecto para ter sabedoria, tá? A moderação é a chave para isso tudo, porque quando você ergue só um, o outro fica dependente, e quando você ergue o outro também, ok? Então, onde entra a questão da autodiagnose aqui? Se você é uma pessoa insensível, não liga para o que acontece fora de você, então você não é evoluído, você é apenas insensível, não é sabedoria. E se você é uma pessoa que, ao invés de ter afeto pelas situações, tem paixão, então você também não é uma pessoa com sabedoria, porque vai te trazer problema. Trazendo isso por um exemplo simples, eu posso ter afeto pelos animais abandonados, tá? E aí eu aplico a tranquilidade. Bom, tem um cachorrinho aqui na minha rua que está cheio de sarna e ele precisa de ajuda. O que eu posso fazer por ele? Aí eu vou tranquilamente num veterinário. Você faz algum desconto? É um cachorro de rua. Ele vai falar, não faço desconto, eu não tô nem aí. Ou então ele vai falar, eu faço. Como que faz para pegar o cachorro? Não coloca a mão nele porque te dá sarna. Então você fez aquilo com afeto e tranquilidade. Se você tem a ligação, mas é passional, aí você já pega, tadinho do cachorro, leva ele para sua casa, passa a sarna para os teus 2 gatos, passa a sarna para o seu filho e fica todo mundo com sarna. Porque a paixão, ao invés de consertar a situação, piorou ela. E aí você vai ficar com raiva de todo animal de rua e vai desenvolver insensibilidade também. Tá? É simples assim o pensamento. Quando você coloca em larga escala, é mais fácil ainda de imaginar como os espíritos superiores nos veem, né? Olha lá, a Márcia vai cometer suicídio. Você acha que eles estão pensando o quê? Não, mas é normal, faz parte da experiência dela. Claro que não. Mas eles não se desesperam. Eles não vão falar para ela, não faça isso, diz pelo amor de Deus, tem gente que te ama. Isso é o passional fazendo. Ok? Estudo e ação. Tiago diz que tem um grupo lá em Porto Alegre. Ponto de equilíbrio, as frases aqui do chat.
É necessário o caminho do meio, porque sempre vivemos os extremos, o René Calil. É isso aí. Vamos seguindo. Joana. A perfeita compreensão da finalidade do sofrimento na lapidação, desenvolvimento e evolução proporciona-lhe solidarizar-se com equilíbrio, sem compaixão nem exaltação, qual ocorre com um educador acompanhando o esforço e sacrifício do aluno até sua exaustão, se necessário, para a aprendizagem. Então aqui confirma isso que eu falei no final, né? Na verdade, o que eu falei no final confirma isso, porque ela escreveu isso primeiro. Olha só, né? A perfeita compreensão da finalidade do sofrimento. Por que estou sofrendo? Eu tenho que compreender isso de forma perfeita, ou seja, realista. Na lapidação, desenvolvimento e evolução, nos proporciona sermos solidários, só que com equilíbrio, vejam. Sem compaixão nem exaltação. Esse caminho do meio e não dos extremos, como foi colocado no chat. Como faria um educador acompanhando o esforço, tá? Como seria Deus, como seria um professor bom, né? O professor bom não é aquele que dá nota para o aluno porque ele chorou, é aquele que fala, tudo bem, você quer uma nova chance? Eu fico com você até mais tarde, mas você vai fazer, até conseguir. Se ele não conseguir, pelo menos agora ele tem a certeza que ele não consegue. O que é diferente do que foi trazido aqui pelo Bruno, vejam. Indiquei para algumas pessoas os estudos, esses aqui. De 10, uma se interessou antes de tentar. Já dizem que Joana é difícil. É exatamente isso. Isso é o que a maioria das pessoas vai fazer, com esse estudo e com tudo. Vai naquela entrevista de emprego, eu nem vou ter chance, essa empresa só contrata isso. Faz tal... Não, eu nem vou conseguir, eu não vou promover a mudança no mundo. E aí se acovardam. Ficam presos, parados naquilo ali. Dificuldade de entrar em contato com questões novas, né? Dói muito. Tá? Então, ser solidário com equilíbrio, tá? Até a solidariedade precisa de moderação. E deixa o outro tomar o tempo que ele tiver para aprender, porque é eterno, né? Nota do expositor, Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 1, pergunta 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Aqui está escrito em aspas e a parte de baixo não, porque o que está em aspas é a resposta do livro e o que está sem aspas é o comentário de Kardec, tá? Comentário de Kardec. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que se sucumbem numa prova. Então, pergunta. Os espíritos enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Tá? É óbvio que isso é uma fala, um sentido até poético, né? Não tem como uma eternidade ser mais longa porque ela é eterna, tá? Mas é essa noção que nós temos do tempo. E aí o que Kardec complementa? Os espíritos inferiores, o mais importante é isso. Quando alguém falar espírito inferior, não é para você imaginar um diabinho ou um homem das cavernas. É para, às vezes, se imaginar. Você é inferior a algo ou alguém. Se tem alguém acima de você, então você já é inferior. Tá? Não adianta pensar só nos que estão inferiores a você. É pensar como um espírito inferior. Eu sou um espírito inferior porque eu ainda tenho que crescer. Então existe um algo superior a mim. Tá? E isso é tranquilo, sem sentimento de se menosprezar nem nada. Esses espíritos superiores, ou seja, nós fazemos perpetuidade dos nossos sofrimentos porque não conseguimos ver o fim deles. E isso revive todas as vezes que sucumbimos numa prova. Então, se eu sou uma pessoa que age dessa forma, não, nossa, isso não vai acabar nunca. Ou quando uma coisa acaba e aí vem um outro problema, tá vendo?
Tudo comigo dá errado. Eu nem vou tentar coisa nova. Isso é indício de inferioridade. Então, por quê? Porque você não consegue entender que essa prova que você está passando vai ter um fim. Mas, Vitor, eu tenho uma doença crônica. Eu nasci sem a perna esquerda. Minha perna não vai nascer como se fosse um rabo de lagartixa, tá? Exato. Este corpo que você habita não tem a perna esquerda, mas o seu espírito tem, tá? Essa fase vai passar. No seu caso, é uma vida inteira, tá? Mas algumas pessoas vão sofrer com o vírus da dengue por 10 dias e outras vão sofrer a vida inteira numa cadeira de rodas. Mas aos olhos da eternidade, ambos são nada. O importante é o que você faz desse conhecimento, tá? E ninguém está livre disso. O indivíduo que nasceu sem a perna não vai ter a perna regenerada, mas eu que hoje tenho as minhas pernas, amanhã posso não tê-las. E eu vou fazer o quê? Ai, coitado de mim? Não, não é coitado de mim. Bom, por que perdi a perna? Por que a perna esquerda? Por que na altura do joelho? O que isso pode significar? Quem são as pessoas que já nasceram com essa condição ou adquiriram para que possam me ajudar a lidar com essa vontade de desistir de tudo? Quais os locais onde eu posso comprar roupa que são acessíveis para quem? É isso que o tranquilo vai fazer. O espírito superior sábio. Bom, existe um mundo de pessoas que vivem na cadeira de rodas ou que andam de muleta. Eu só preciso descobrir qual é o caminho que elas fazem no universo e aí eu me direciono para isso e passo a ser mais uma delas, tá? Enquanto o passional vai ser aquele que comete suicídio, se perde no alcoolismo, culpa Deus e o mundo e etc. Tá? Seguindo, na pergunta 127, também nota do expositor. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Aqui eu coloquei de novo também que eles estão separando inteligência de moralidade, ok? Para que nós tenhamos sempre isso muito claro. Por que isso me ajuda? Me ajuda porque às vezes eu sou uma pessoa intelectual e acho que isso faz de mim um sábio, e não é. E me ajuda porque às vezes eu conheço alguém que é intelectual e eu entrego minha vida nas mãos dessa pessoa por considerá-la sábia, e não é. Tá? A moralidade não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos das duas. Tá? Mas aquela mulher que não teve oportunidade acadêmica, que trabalha de dona de casa, diarista, lavando roupa, ela pode ter um aspecto moral muito maior. Tá? Porque ela está lavando a roupa da mulher que contratou ela e ela acha R$2 no bolso do filho da mulher ou R$100 e ela nem enxerga aquilo como dela. Ela tira, coloca em cima da máquina e depois devolve. Tá? Enquanto tem outras pessoas que até na hora do troco pensam, ela me deu R$10 de troco a mais, hoje eu estou com sorte. Tá? Então a moralidade nada tem a ver com sabedoria, com inteligência. Tá? E a sabedoria é a soma dos dois aspectos evoluídos. Continuando em Joana. Havendo transitado pelo mesmo caminho, ele o bendiz, agradecendo a sua permanência, que propicia a outros candidatos experiências equivalentes. Havendo transitado pelo mesmo caminho, ele o bendiz, agradecendo a sua permanência, que propicia a outros candidatos experiências equivalentes. Então, quando eu entendo o que eu estou passando, o que é essa amputação, o que é esse câncer, o que é essa calvície, o que é o meu filho ter sido assassinado aos 7 anos de idade, eu entendo o aprendizado que só isso poderia me trazer, e aí ainda fico feliz pelos outros que estão passando por isso. Não a felicidade de alegria, mas aquela felicidade de falar, olha, cara, tá doendo, mas isso vai te ensinar uma coisa que você não faz ideia. E aí eu vou lá e me coloco como um ouvinte. Ó, teu filho foi assassinado, o meu também, tá? O meu foi assassinado há 3 anos. Se você precisar de ajuda para lidar com isso, tá aqui meu cartão, né? Não estou falando como psicólogo, tá? Estou falando assim, como ser humano. Isso eu faço como espírito. Eu me aproximo de quem está passando pelo que eu já passei, eu não olho para a pessoa, nossa, coitado. Não, olha, eu sei o que dá para tirar disso aí. Eu vou te ajudar com isso e, em contrapartida, você vai me ajudar com coisas que eu também não consegui enxergar. E nisso todos vamos crescendo. Vejam,
bendiz o caminho, por mais doloroso que tenha sido, e sabe que isso vai fazer bem a outras pessoas. Continuando. A visão de humanidade alarga-se e o sentimento de amor desindividualiza-se para sentir uma imensa gratidão pelos que passaram antes, aqueles que prepararam a senda que ele percorreu. Desponta-lhe uma grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente, compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demoram. Tá? Então, quando isso tudo acontece, que eu alcanço esse grau de evolução, a minha visão de humanidade se alarga. E o meu sentimento de amor desindividualiza-se. Eu passo a conseguir amar outras pessoas além de mim mesmo, outras vontades além da minha, porque eu sinto gratidão pelos que passaram antes. O que isso significa? Pensando nesse exemplo da cadeira de rodas, você sofre quando descobre que vai ficar numa cadeira de rodas, mas você já imaginou como sofriam as pessoas antes da cadeira de rodas? Alguém inventou a cadeira de rodas. Para que você vá para uma cirurgia e tome uma anestesia, alguém teve que passar pela cirurgia sem anestesia. Lembra aqueles quadros italianos, principalmente, que a pessoa ficava só com um pano na boca, um monte de homens segurando ela porque ela estava amarrada, e aí ela tinha que fazer uma amputação sem anestesia? Então, esses indivíduos sofreram realmente. E graças a eles, hoje você tem cadeira de roda, você tem cadeira de roda automática, você tem carrinho, você vai desenvolvendo coisas. Tá? E quem somos nós nessa escala? O que é que nós estamos fazendo com este sofrimento para que as próximas gerações, que inclusive serão compostas por nós, reencarnados, passem a ter de mais conforto? Tá? Essa criminalidade que nós estamos vivendo, vamos tirar isso para que as próximas gerações não precisem. E olhem para trás e pensem, nossa, o dia que matarem alguém daqui a algumas centenas de anos, vão olhar e falar, meu Deus, mataram uma pessoa. Mas antigamente, as pessoas viviam numa cidade lá que morriam 15 pessoas por dia. Isso vai ser histórico. E nós seremos essa sociedade que todo mundo vai falar, Deus me livre de viver naquela época. Ninguém quer estar lá, voltar naquela idade onde não tinha anestesia, né? Onde não tinha cadeira de roda, mas alguém esteve lá. Nós temos que ser gratos por essas pessoas e fazer a nossa parte para diminuir o sofrimento dos que ainda virão. Grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente, compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demora. Então, esse indivíduo que eu falei que mata por 20 reais, ele não é um assassino demoníaco, extremamente poderoso do mundo das trevas. Ele é uma criança que quer o brinquedo. Esse tênis é bonito, eu quero, não vou te dar, então eu te mato. Só isso. É diferente do homem das cavernas, assim, um pensamento primitivo. Mas é uma criança com uma arma na mão, porque o espírito, mesmo no estágio de infância, quando ele entra no corpo humano, ele fica adulto. Mas a mente é de um espírito infantil. Quando eu alcanço essa sabedoria, eu olho para aquilo e falo, puxa, é uma criança, eu já estive lá, o que eu posso fazer para auxiliá-lo? Tá? Se eu chegar perto dele, ele vai me dar um tiro, mas o que eu posso fazer indiretamente para auxiliá-lo? E aí é que nós vamos construindo novas ideias para melhorar o mundo. Amplia-se a capacidade de auxílio em favor dos que estão empenhados na autoiluminação e, por fim, agiganta-se, afetuoso, em relação ao futuro em que se adentra, mediante as incessantes realizações em que se fixa. Tá? Isso amplia, então, a nossa capacidade de ajudar aos outros que estejam querendo se conhecer. Tá? Talvez esse garoto que queira sair do crime, que esteja no crime, você não possa ajudar, mas tem algum querendo sair. Eu já trabalhei em comunidade terapêutica com usuários de drogas, e eu lembro de tratar um rapaz que a droga era o segundo vício dele. O primeiro vício dele era roubar. Ele tinha prazer em roubar. Era uma droga para ele. Se ele ficasse muito tempo sem roubar, ele tinha abstinência. Tá? Mas ele queria parar de roubar. Percebe? Então, a partir do momento que ele fala, eu quero parar de roubar, ele não vai parar de roubar no dia seguinte. Mas entra a parte de redução de dano. Eu tenho que conversar com esse indivíduo e ele fala para mim, eu vou roubar. Mas eu não sei quem ele vai roubar. Eu não posso chamar a polícia. Esse cara vai roubar. Pode ser qualquer um. Então, o que eu posso orientar esse indivíduo? Você vai roubar? Vou roubar. Então, não humilha e nem mata a vítima. Você consegue fazer isso? Só pegar o dinheiro e ir embora? Eu vou tentar. E aí, na outra
sessão ele volta, eu roubei um cara lá e deu vontade de bater com a arma na cabeça dele, mas eu não bati não, só peguei o dinheiro e fui embora. Tem. Algumas pessoas podem falar, mas isso não fez diferença. Faz, porque é um processo gradual. Do mesmo jeito que eu não vou deixar de comer 1 quilo de açúcar passando a comer 0. Eu vou ter que comer 950 gramas, 900 gramas, até chegar em 0. É assim que às vezes nós vamos mudando, enxergando devagar esse passo a passo que foi colocado aqui no estudo. Se o cara que batia para roubar agora só rouba, é um caminho. Tá? Se o cara que antes expunha, humilhava a pessoa, agora só pede educadamente, fala, ó, eu tô com uma arma aqui, é melhor você dar o dinheiro, senão vai ficar ruim, ele dá o dinheiro e vai embora. Gera um estresse menor para todo mundo. Porque você ser assaltado já gera um trauma. Agora imagina a tua cabeça no chão, sua mulher sendo estuprada na sua frente, seu filho vendo tudo do banco de trás. É um outro furto que deixa de acontecer quando o indivíduo vai entrando na busca de autoiluminação. Já estamos indo para o encerramento. Tem uma nota do expositor. Sintomas da evolução espiritual. Então, fiz uma síntese do que está no texto aqui. Para que eu saiba se eu estou evoluindo espiritualmente, eu tenho que ter esses pontos enquadrados na minha conduta. Alargamento da visão de humanidade, sentimento de amor desindividualizado, gratidão pelos antepassados, tá? Não só da sua família, mas antepassados espirituais, todos aqueles que passaram pela Terra. Complacência com os que ainda não despertaram, não adianta ficar cutucando ou abrir a janela à força, só vai irritar o indivíduo. Aumento da capacidade de auxílio aos que ainda estão na sombra e segurança com relação ao futuro. Isso não está no livro, mas é consequência, né? Promove diminuição da ansiedade. Quando o futuro não me atormenta, porque eu sei que eu sou responsável por criá-lo, eu não fico ansioso. A ansiedade me coloca no futuro como uma forma de me tirar da dor do presente. Não, daqui 10 anos isso vai passar. Quando eu morrer, isso termina. Quando meu filho for para a faculdade, meu casamento volta a ser normal. E eu entendo que não. Se o meu casamento não está bem com o meu filho morando em casa, o problema sou eu e minha esposa, não é o meu filho morando em casa. Eu passo a atuar no aqui e agora e a ansiedade diminui. E para encerrar, peguei aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 5 da Lei de Conservação, nota do expositor. No comentário da pergunta 726 está escrito o seguinte: vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Vestir o indigente, consolar o que chora, trabalhar pelo que está enfermo, sofrer privação para alívio dos infelizes. O quanto disso você tem feito? Sofrer só por você? Eu vou sofrer isso porque eu vou ficar num casamento que me faz mal pelo outro. Isso não é, isso é sofrer por você, é sofrer egoísta. Né? Eu vou fazer esses sacrifícios para que meu filho perceba o quanto eu sou uma mãe dedicada. Isso é egoísta. Tá? Aqui está sendo dito assim, é isso que vai nos fazer ser notados espiritualmente. O quanto nós fazemos por aqueles que não merecem, segundo a ótica racional. Mas essa criança que está sendo abusada foi um abusador. Você quer que eu ajude ela? Essa é a dor. Quando você enxerga que você não está impedindo uma criança de ser estuprada, mas você está ajudando um estuprador a não pagar o que deve. Aí é que dói. Aí que é o sacrifício. Tá? Quando você faz essa leitura. Então, quando o indivíduo pensa, teve troca de tiros e morreram 10 pessoas na favela. Tudo bem, são 10 pessoas. Porque quem está na favela é todo mundo bandido, né? Esse é o preconceito. Morreu um rapaz em Alphaville. Nossa, mas não tem segurança nesse país. Não enxergar isso. Quando nós conseguirmos enxergar acima dessa justiça de talião, né? Esse cara fez, tem que pagar, aí nós nos tornamos caridosos. Eu vou te ajudar, mesmo achando que você não merece. Não porque eu sou bom, mas porque eu também não mereço. Eu não mereço nem estar na condição de te ajudar. Era para eu estar aí do seu lado, caído na sarjeta. Mas por misericórdia, alguém tem que fazer o papel do cara que tem dinheiro, do cara que tem poder e do cara que tem influência. E hoje sou eu fazendo esse papel. Então eu vou utilizá-lo para te ajudar. Porque amanhã eu sei que estarei aí. Né? Ok?
Dito que foi tranquilo, né? Próximo encontro, dia 9/2, o Inconsciente Sagrado, parte 2, ok? Muito obrigado a todos aí pela presença, por voltarem, por retornarem. Né? Obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, ao Zé Aparecido, ao Arnaldo, a todos os outros expositores, tá? Pessoal que deixou muito comentário aí, às vezes eu leio de soslaio aqui, né, de canto de olho, mas muito bom, fico muito feliz com mais essa oportunidade, ok? Então, nos vemos semana que vem. Quem também faz o estudo do Triunfo Pessoal, amanhã às 18h45, na quarta-feira, também retomaremos ele, ok? Muito obrigado, então, que tenhamos uma ótima semana e muita paz.